Já pensou em tirar uma foto 3D do seu ambiente com o próprio celular? Agora com o aplicativo Polycam você consegue. Oi gente, no vídeo de hoje eu quero falar e mostrar para vocês sobre esse aplicativo que se chama Polycam, que é um aplicativo muito legal, então se você tem curiosidade de saber mais sobre ele, é só continuar assistindo esse vídeo. Bom, o Polycam é um aplicativo desenvolvido para iPads e iPhones, que consegue capturar imagens 3D de altíssima qualidade, ou seja, ele consegue digitalizar imagens tridimensionais. Mas qual é a aplicabilidade de digitalizar uma imagem 3D? Bom, com esse aplicativo dá para digitalizar tanto objetos como ambientes, casas ou até grandes estruturas. E depois a gente consegue exportar para diversos tipos de arquivos. Então ele pode ser muito útil para quem trabalha com maquetes eletrônicas, para quem mexe com plantas baixas, como arquitetos, engenheiros, designers de interiores, para quem cria conteúdo digital ou até mesmo para alguém que só quer testar alguma coisa aí na sua casa. O aplicativo tem basicamente 3 modos de digitalização. O primeiro deles é o LiDAR. Se você não sabe o que é LiDAR, é porque você perdeu o meu vídeo que eu já expliquei tudo sobre isso. Então se você ainda não assistiu, corre lá para assistir depois, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí tem também o modo Room e o modo Foto. Então entrando no aplicativo a gente vai ver que dá para criar uma conta utilizando um e-mail, a sua conta do Google ou uma conta da Apple. Mas se você não quiser, você pode pular esse passo e fazer sem conta nenhuma. E aqui eles estão perguntando o que você faz, né, qual que é a sua profissão, para eles conseguirem melhorar o aplicativo posteriormente. E aí a gente pode ter uma ideia também, né, de para quem são as pessoas que podem ter interesse nesse aplicativo. Mas o legal de entrar com uma conta é que toda vez que você entrar, você vai estar tudo associado, né, os projetos que você criar vão estar associados a essa conta. Então você pode criar vários álbuns, vários tipos de projeto e vai estar sempre ali. Então para começar um projeto, a gente clica nesse maisinho aqui no canto superior direito. E aí aqui embaixo a gente vai ver as 3 opções que eu falei, LiDAR, Room e Foto. Então eu vou começar demonstrando aqui a função do LiDAR. E aí você vai ver que tem a opção de fazer tanto por vídeo quanto por foto. Eu vou demonstrar aqui pelo vídeo, então eu vou deixar selecionado o botão do vídeo e vou começar a gravar. Aí você vai ver que aparece toda essa parte azul, e aí a gente tem que tentar eliminar essa parte azul só. Conforme a gente vai mirando, esse azul vai sumindo, porque quer dizer que ele captou o que está ali naquela imagem. E você vai ver que se você apertar nesse botãozinho aqui à direita, embaixo da interrogação, ele vai deixar tudo assim preto e branco, porque aí facilita a gente identificar o que ele já detectou. Mas se você não quiser, é só apertar o mesmo botão, que aí ele vai voltar para a visualização padrão. Então vou escanear tudo bem certinho aqui e já volto. E aí para parar, é só apertar nesse botão vermelho, e aí vai aparecer essa tela que aparece esse botão aqui embaixo de processar. E aí as opções de processamento são essas que tem aqui. É o modo rápido, o modo espaço, objeto e personalizar. Como no nosso caso aqui é um espaço, eu vou clicar em espaço e apertar processar. E aí quando ele terminar de calcular, ele vai vir para essa outra tela. E aqui a gente já pode visualizar o nosso modelo 3D. E aí ele ficou com algumas falhas, né? Ali no meio aparecem umas coisas que não existem, né? Flutuando. Então a gente pode tentar consertar isso com esse botão aqui, ampliar. Que aí a gente vai reescanear o mesmo ambiente, só que aí ele vai conseguir pegar mais detalhes e coisas que às vezes ele não pegou no primeiro scanner. Então agora eu vou reescanear tudo de novo e aí a gente vai ver como ficou. Então ele ficou assim, agora já deu pra ver que ele melhorou bastante, né? Os detalhes tá bem melhor. Ele nunca fica perfeito, mas ainda assim é muito bom, dá pra ver o nível dos detalhes que a foto consegue captar. Então agora eu vou falar um pouco mais sobre esses modos que tem aqui embaixo, né? O primeiro é esse de reprocessar, o segundo é esse cortar, que a gente pode retirar alguma coisa do nosso modelo que a gente não queria que aparecesse. Como por exemplo essas coisas que ficaram aqui pra fora do quarto, que ele pegou alguma coisa que não precisava, que não devia. Então para cortar a gente precisa selecionar alguma das faces que a gente quer mover. Então basta clicar na face que a gente quer mover e aí a gente vai arrastar até esconder aquela parte que a gente não quer que apareça. Mas com cuidado para não acabar cortando parte da parede ali ou alguma coisa dentro do quarto. Então é só posicionar do jeito que você quiser e depois aperta o botão cortar.
E aí ele vai retirar toda essa parte que ficou para fora desse quadrado. Ou você pode utilizar essa outra função de crop out, que aí na verdade você vai ter que selecionar o que você quer que seja excluído. Então você tem que posicionar esse cubo numa parte que você quer que seja excluída e não no quarto ou na parte que você quer manter. E aí qualquer problema, se você quiser voltar, é só apertar redefinir. Agora se a gente apertar essa função de medir, a gente vai conseguir acessar os botões para tirar as dimensões. Aí tem esse botão que se chama automático, que na hora que você apertar ele vai tirar várias medidas automáticas aleatórias, assim como uma área estimada. Ou você pode clicar no botão de medir e tirar as suas próprias medidas de algum lugar que você queira medir. E na versão Pro você ainda pode gerar uma planta baixa em 2D, para depois exportar para algum outro programa, o que é bem legal também. Aí a função ampliar eu já expliquei, né, como é, demonstrei para vocês. E aí por último tem essa opção de vídeo, que ele cria um videozinho do nosso ambiente. Então ele tem 3 modos, que é esse do Orbit, do Path e personalizado, no qual a gente escolhe os ângulos através desses keyframes. E aí depois a gente pode exportar esse vídeo para nossa galeria ou compartilhar ele de alguma outra forma. Agora sobre esses botões na lateral direita, esse primeiro, que é uma câmerazinha, quando a gente clica nele, a gente pode fazer anotações no nosso projeto. Aí o botão de baixo a gente vai mudar o tipo de visualização. Aqui se a gente mexer nessa bolinha, a gente vai como se fosse caminhar pelo nosso ambiente. E esse outro botão a gente ajusta a altura. Esse terceiro botão de AR quer dizer realidade aumentada. Então a gente vai, quando a gente clica nele, a gente vai abrir uma câmera e aí a gente vai filmar o local que a gente está e a gente pode colocar o nosso próprio modelo que a gente acabou de escanear nesse ambiente e a gente vai conseguir visualizar em tempo real esse objeto que a gente adicionou na nossa cena. Então essa função é bem legal se a gente quiser testar algum objeto dentro do nosso ambiente. Então imagina, por exemplo, a gente ir numa loja, ver alguma coisa que a gente gostou, a gente escaneia lá e testa em casa depois para ver se vai ficar legal. Demais, né? E essa última função aqui com essas linhas é uma função para a gente visualizar o nosso modelo numa perspectiva isométrica, que é um tipo de perspectiva mais simples. E agora esse botãozinho aqui em cima da nuvem, se a gente clicar, a gente vai carregar e a gente pode compartilhar esse nosso modelo com a comunidade do aplicativo. Agora eu quero falar sobre esse segundo modo de escanear, que é novo inclusive, que é o modo Room. Então quando a gente clica para gravar, você vai ver que ele vai começar a reconhecer o ambiente e ele vai começar a pegar essas linhas que ele está detectando, todas as paredes e objetos, janelas, portas, e ele vai começar a criar toda a nossa maquete digital. Tudo isso de forma automática, eu não estou fazendo nada, ele começa a detectar sozinho. A gente só apertou realmente o botão para gravar. E aí depois que a gente parar, a gente vai ver toda a nossa maquete aqui já construída, com todas as paredes, vãos e móveis. Sério, isso aqui é um sonho de consumo de todo profissional que já teve que fazer algum levantamento na vida. Isso aqui facilita demais para depois jogar em algum outro programa. E aí se a gente clicar aqui em processar, a gente pode ainda ocultar o layer, né, de móveis e deixar só as paredes. Aí ele também tem aquela função de medir, a função de gerar uma planta baixa automática, que é da versão paga, e também tem aquela função de vídeo. E agora na função de foto, a gente tem também a opção de fazer fotos através de um vídeo ou fazer as nossas próprias fotos. Eu vou escolher o modo de vídeo aqui e vou sair andando pelo ambiente e aí ele vai começar a tirar fotos. Ele precisa ter no mínimo 20 fotos para conseguir calcular o ambiente, mas eu tô fazendo mais aqui pra gente testar. Aí quando acabar a gente aperta em pronto e ele vai abrir essa página. Aqui a gente vai ver todas as fotos que a gente tirou e ali em cima, em verde, ele vai dizer quantos créditos a gente tem para poder usar essa função. O padrão, se não me engano, é 5, pelo menos foi o que veio para mim. Mas se a gente clicar aqui em Earn More, a gente consegue ver que tem algumas tarefas que se a gente realizar, a gente ganha alguns pontos e a gente pode utilizar mais vezes. Eu já fiz algumas tarefas e já utilizei também alguns créditos, mas por isso que eu tô então com 30. Aí aqui embaixo tem também o nível de detalhe que a gente quer o nosso modelo. Se você tiver na dúvida de qual utilizar, se você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ele explica, né, o que é cada uma dessas funções. E essa função de mascaramento de objeto, ele mesmo está falando aí que é para opções mais detalhadas de objetos e coisas pequenas. Que não é o nosso caso, né, então eu vou mandar processar e vamos ver como que ele vai ficar.
Então, bom, ele ficou assim. Ele demorou bem mais do que o outro modo do LiDAR e também não ficou tão bom. Mas pode ser pelas fotos que eu tirei, às vezes eu posso ter esquecido alguma parte. Mas eu achei mais difícil saber, né, porque ele não tem aquele quadriculado que a gente consegue ir mapeando, né, a parte que a gente já fez ou que não fez. E aí o problema é que na versão gratuita, né, cada vez que a gente for processar as imagens, a gente utiliza os nossos créditos, que são limitados. E agora, para quem quiser exportar para utilizar em outros programas depois, essas são as extensões que eles exportam. Eu achei legal que eles deixaram bem claro, né, o que é pago e o que não é pago. Eu achei que tem poucas opções para a versão gratuita, mas tudo bem, né, eu acho que é um divisor de águas aqui entre quem vai utilizar profissionalmente e quem vai utilizar casualmente. E ainda tem essa aba aqui de álbum, que a gente pode criar vários álbuns e colocar coisas semelhantes ou, sei lá, conforme a gente queira organizar nossas pastas. Aqui eu fiz uma de objetos, então eu coloquei vários objetos. Esse aqui é um que eu peguei da própria comunidade, ou eu posso colocar objetos que eu mesma criei, como esse Yoda aqui que eu fiz. E aqui na aba Explore, a gente tem acesso ao que os outros usuários estão colocando aqui e compartilhando com toda a comunidade. Então a gente pode ficar navegando aqui para encontrar alguma coisa que a gente acha legal, ou a gente pode clicar aqui em cima e pesquisar alguma coisa em específico. E agora eu quero fazer algumas considerações finais que achei relevante colocar aqui. Primeira coisa que todo mundo quer saber geralmente, se é um aplicativo pago. A resposta é não e sim. Para baixar, ele é totalmente gratuito, mas quase todas as extensões para exportar são pagas. Mas o plano gratuito também é bem legal, porque ele deixa a gente criar projetos ilimitados, ele deixa a gente fazer até 180 fotos no modo de captura de imagem, e a gente pode criar álbuns ilimitados também. E segundo a própria empresa, o aplicativo está disponível para todos os aparelhos que seguirem esses pré-requisitos, que eu vou deixar aqui na tela. Na versão paga, o aplicativo diz também que é compatível com qualquer marca de drone, então dá para criar coisas muito maiores, como um terreno ou um pedaço da cidade, que é muito incrível, né? E se for uma coisa muito grande, eles têm uns pacotes especiais também que você pode entrar em contato com a empresa. O site da própria empresa também tem uma aba que eles colocaram os problemas que são mais frequentes. Então ninguém pediu ainda, mas eu já vou deixar aqui na descrição para, por acaso, se você tiver algum problema, você já pode acessar de forma mais fácil. Então é isso, acho que eu consegui fazer aí um resumão sobre o aplicativo Polycam, falar um pouco de toda a capacidade que ele tem e ainda demonstrar tudo na prática para vocês. E esse era o meu objetivo com esse vídeo. Então espero que você tenha gostado, se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu farei o possível para te ajudar. E por hoje é só, espero te ver no próximo vídeo, hein? Um beijo e tchau!